que depois da Defensoria Pública de São Paulo pedir ao Supremo Tribunal Federal o uso obrigatório de câmeras nas fardas policiais, o governador Tarcísio de Freitas, ele sinalizou que deve aumentar em 20% o número de equipamentos, passando de 10 para 12 mil. Tarcísio e secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, no entanto, querem que as câmeras tenham mais funcionalidades, como a capacidade de reconhecimento facial e também leitura automática de placas de veículos. As funcionalidades vão servir para integrar os equipamentos no sistema de monitoramento que o governo vem implementando, o Muralha Paulista. Outra funcionalidade que as câmeras devem ter é um sistema de comunicação por áudio. Segundo o governo Tarcísio, os equipamentos não devem ser utilizados para fiscalizar o trabalho da polícia, mas para auxiliar o agente para a validação da prova policial e também de sua atuação. Você, delegado Palumbo, que tem acompanhado essas movimentações, muitas discussões em relação às câmeras corporais, agora as câmeras poderão auxiliar o trabalho policial, não muda um pouco o caráter do dispositivo, que vai ficar naturalmente na farda, mas poderá ajudar, inclusive, na identificação de possíveis bandidos e suspeitos também, né? Exatamente isso, né? O governador e o secretário, a princípio, eles queriam tirar. Isso foi até promessa de campanha, mas depois tomaram tanta pancada, tanta porrada de certos grupos, de defensoria, de Ministério Público, de Supremo Tribunal Federal, que eles acabaram recuando. Eu sou favorável à Câmara desde que o policial acione e não fique sendo monitorado como se estivesse num Big Brother. Mota, a gente já gastou bons minutos aqui debatendo as câmeras corporais, né? Agora, câmeras com novas funcionalidades que poderão, inclusive, auxiliar a conduta do policial na identificação de suspeitos e criminosos. O governador Tarcísio e o secretário Derrite mudaram os termos dessa questão, né? Eu dei uma olhada no edital que foi publicado, ele deixa claro que o objetivo dos equipamentos não é fiscalizar a polícia. O objetivo é de que a câmera seja um auxiliar do trabalho do policial, inclusive servindo até de ferramenta para providenciar um socorro rápido aos policiais feridos. Eu acho que isso é um bom exemplo de que o governador não tem um compromisso com nenhuma posição ideológica. O compromisso é encontrar as melhores soluções para o combate ao crime. Beraldo, as câmeras provavelmente terão um dispositivo para fazer o reconhecimento facial, leitura automática de placas de veículos, ou seja, não precisa ligar para uma central para saber, por exemplo, se determinado carro é objeto de furto, roubo, enfim. E, além disso, comunicação por áudio. Será possível conversar com outros agentes de uma certa distância. Ou seja, um equipamento que vai ajudar muito no trabalho deles, né? Canhato, tecnologia é essencial para o combate ao crime. A gente vive num mundo hoje onde os recursos tecnológicos são praticamente infinitos, né? Nós temos o mundo se preparando para ir a Marte e aqui no Brasil a gente vive o absoluto atraso e a gente tem que vencer essa etapa. A imagem, a localização, os recursos de acesso a bancos de dados de forma automática para se reconhecer carros, motos, pessoas, isso é fundamental para o trabalho da polícia e do policial que está na rua, para ele saber o ambiente que ele está circulando naquele momento. O grande problema foi o formato em que se colocou este tema no Brasil. A produção de imagem por parte dos policiais se deu no contexto de que esses policiais estavam excessivamente violentos, precisavam ser monitorados. Quando a gente ouve notícias aí, pela grande imprensa, sempre dizendo, olha, as câmeras diminuíram a letalidade policial. Mentira! As câmeras até aqui inibiram o trabalho da polícia. Por que o policial vai entrar em conflito com um vagabundo, com um bandido, se ele sabe que ao compartilhar as imagens serão captadas, não faltarão pessoas para apontar o dedo e dizer que ele foi, como disse o delegado Palumbo, por que ele atirou para matar? Ele poderia ter atirado no braço. Olha, neste momento aqui, se ele tivesse só empunhado a arma, o bandido teria desistido
como se fosse assim, como se fosse um filme que dá para você voltar e fazer a cena. As pessoas não têm educação, não têm conhecimento, não têm preparo para lidar com a realidade da ação policial captada em imagem. A imagem produzida pelas câmeras dos policiais, das viaturas, tem que ser de uso da polícia. Compartilhar estas imagens deve ser a exceção da exceção para esclarecer algum ponto que a justiça, por acaso, tenha se debruçado. Fora isso, tem que ser material de inteligência para a polícia e só. Questionamentos e posicionamentos do Beraldo são legítimos, eu concordo com grande parte do que ele disse, mas também tem o outro lado, né? A câmera, por exemplo, a câmera que estava instalada na farda do policial também identificou um erro de procedimento no caso do motorista da Porsche, não foi? Bom, foi, só que neste caso específico, Caniato, essas imagens são avaliadas pela própria polícia, que dará o encaminhamento necessário. Não partam do princípio que a corporação policial está ali para proteger o policial que comete um erro. Não é assim que funciona. A corregedoria é muito ativa. Os chefes de polícia têm responsabilidade. Não é só porque aquela imagem foi para a imprensa que houve algum tipo de atitude. A imagem captada tem que ser compartilhada internamente. E se a justiça se debruçar sobre algum caso específico, você tem, então, um entendimento com a polícia para avaliação dessas imagens. Mas não pode ser assim. O Ministério Público quer, manda as imagens, eles fazem o que eles querem. Não sei quem pede, o juiz pede não sei o quê, e a polícia perde controle, perde comando. Isso não vai nunca funcionar. Pois é, a gente vai girar ainda sobre isso. Você quer fazer um complemento, delegado Palumbo, por favor? A polícia, ela carece de líderes, né? Nós temos, eu já falei isso algumas vezes, que nós temos um monte de delegado de pelúcia, coronel de pelúcia, que nunca prenderam nem o dedo na porta. Quando essas câmeras foram colocadas aqui no estado de São Paulo pelo antigo governador, eles falou para todo mundo ouvir, mas teve o apoio do coronel. É claro que teve apoio do coronel, porque senão ele sai da cadeira, senão ele perde, senão ele é expulso de lá e é colocado em outro lugar. Ele exonera e coloca em outro lugar. É assim que funciona quando você tem uma pessoa que é subalterna à polícia e não te obedece. Simplesmente te mudam de lugar, te colocam na NASA, né, que é para não fazer absolutamente nada. É um termo policial que a gente usa, né? Ele foi para a NASA, ou seja, ele está sendo castigado. Então nós carecemos de líderes e de menos delegados e menos coronéis que colocam super bonder na cadeira para não cair. Mota, o uso das imagens e esse tipo de conteúdo que é produzido pelos policiais, muitas vezes acaba sendo jogado para a plateia, divulgado nos portais de notícias, antes de servir para a própria reavaliação da conduta de determinado batalhão ou daquele policial que tenha cometido um equívoco. Questionamento feito pelo Beraldo, inclusive. Queria te escutar. O Beraldo está certíssimo. A intenção original dessas câmeras é atacar a polícia, encontrar coisas que a polícia tenha feito que possam servir de base para acusações. A intenção original não é ajudar. E para perceber isso, eu já dei um exemplo aqui. Basta imaginar outras profissões que são importantes, que são sujeitas a erro, imaginar essas pessoas usando câmeras. Por exemplo, um erro judicial é uma coisa muito grave, não é? Um magistrado, se ele deixa de cumprir determinada lei ou seguir determinado rito, alguém imagina um magistrado usando uma câmera para depois você olhar as imagens? Fala, Beraldo. Vamos pôr uma câmera no estagiário dos juízes para ver quem que efetivamente escreve as sentenças. Acho que vai ser um sucesso. Vamos botar uma câmera na defensoria, por exemplo, para a gente ver se o que eles falam com os criminosos, com os presos, está tudo certinho dentro da lei. É lógico, todo mundo vai dizer, é absurdo mesmo. Da mesma forma que uma câmera na polícia com o objetivo de fiscalizar a polícia é absurdo, porque só a polícia pode fiscalizar efetivamente a polícia. Ninguém mais entende do trabalho policial. Ninguém sabe que numa situação como aquela ali, você tinha 3 segundos para resolver. O delegado Palumbo fala muito sobre isso aqui.
sobre pessoas que dizem, né, para ele que você deveria ter atirado no braço. Quem já segurou uma arma de fogo uma vez na vida e já tentou dar um tiro num estande de tiro, num ambiente controlado, com ar-condicionado, o instrutor ali do seu lado, e você dá um tiro, alvo enorme na sua frente, o tiro vai parar no outro lado do estande. Imagine você numa situação de tensão, levando o tiro, sem ter tempo de fazer nada. Quer dizer, é uma loucura esse tipo de pensamento.